Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Bom galera, hoje o vídeo é a continuação do vídeo anterior, que chama 3.000 gerações atrás no tempo. O vídeo de hoje é 2.000 gerações atrás no tempo. E fala de uma época onde o ser humano começou ao que os cientistas chamam da revolução cognitiva. Começou a mudar do estado de inteligência como de qualquer outro primata, para um estágio de alta capacidade cognitiva que nós, os seres humanos modernos, temos hoje. A isso é dado o nome de revolução cognitiva. Então é sobre isso que fala o vídeo de hoje. E vale também destacar o seguinte, galera. O meu livro, da Saga Humana, que vai sair muito em breve, ele fala de temas que eu também abordo aqui nos vídeos. Mas ver meus vídeos não é o mesmo que ler os livros, porque são assuntos que se complementam. O que é tratado e aprofundado em profundidade no livro é falado superficialmente no vídeo e vice-versa. Então, assim, são linguagens diferentes e os assuntos abordados, embora sejam os mesmos, eles têm formatos diferentes também, e é por isso que eles se complementam. Então, isso é um aperitivo, né, do que vem para aí no meu livro. Eu espero que vocês gostem desse tema, porque a gente dominando, a gente conhecendo as nossas origens, a gente entende quem somos, de onde viemos. E essa é a grande sacada, por isso o meu interesse em desvendar o que a ciência pode nos contar sobre isso, o que a tradição judaico-cristã pode nos contar, o que as tradições orientais podem contar, e outras tradições ainda mais antigas do que essas. Então, é isso aí. Fiquem com o vídeo de hoje. Valeu, um grande abraço. No nosso último vídeo da Saga Humana, descrevemos como era o mundo dos nossos ancestrais, há 3.000 gerações atrás no tempo, numa época em que a posição das estrelas marcava o ano de 75 mil anos antes da Era Comum. A história que passa a narrar agora transcorreu durante o curso de uma precessão inteira dos equinócios, o que equivale ao período de 1.000 gerações. O mundo 2.000 gerações atrás no tempo. Há cerca de 74 mil anos atrás, quando a Terra ainda se encontrava envolta com os rigores da última glaciação, quando o ser humano era só mais uma espécie entre tantas outras sobre a face da Terra, um evento catastrófico, de abrangência mundial, aconteceu na ilha de Sumatra. Esse evento foi a explosão do vulcão de Toba, cujos efeitos teriam intensificado os rigores da última glaciação, a qual já se encontrava em curso há dezenas de milhares de anos. O evento foi longo e durou cerca de 6 a 10 anos, com suas consequências tendo sido sentidas durante 1.000 anos. Em decorrência dessa erupção, a continuidade da vida em todo o planeta passou por maus momentos. Os cientistas estimam que a população mundial de seres humanos tenha sido reduzida a uma população entre 20 mil e 1.000 indivíduos. Qualquer que tenha sido o efetivo número de sobreviventes, o fato foi que essa explosão parece ter criado um efeito gargalo na história da evolução humana e de outras espécies também. As evidências demonstram que a explosão do vulcão de Toba teria sido uma das mais violentas explosões vulcânicas registradas em toda a história geológica do planeta. Como resultado, teria havido uma acelerada diferenciação entre as populações humanas sobreviventes e que ficaram isoladas. É provável também que outras espécies humanas tenham desaparecido nessa época, sem que sequer tenhamos tido conhecimento da sua existência. Mas é certo que, entre as espécies humanas, os sapiens, os neandertais, o homem de Denisova, o pequenino Homo floresiensis, conhecido como Hobbit, e o homem da caverna do Veado Vermelho, conseguiram sobreviver a esse gargalo evolucional. Apesar dos efeitos do vulcão de Toba que escureceram os céus da Terra e a fizeram esfriar ainda mais, a evolução da história humana teve continuidade. Pesquisas de diferentes cientistas nas áreas de genética e de linguística demonstram que todas as etnias atuais que vivem fora do continente africano derivam de uma única população
que possivelmente teria vivido justamente por volta dessa época, na sequência da explosão do vulcão de Toba. E segundo essas mesmas pesquisas, essa população ancestral aos humanos modernos de fora da África teria vivido em algum ponto geográfico próximo à região onde o continente africano e o Oriente Médio se encontram. Nos milênios que se seguiram à superexplosão do vulcão de Toba, a vida sobre a face da Terra era cercada de inúmeras incertezas e desafiadores perigos. A fome era companheira frequente dos seres humanos que viviam em um mundo no qual as plantas tinham dificuldade para crescer e, por isso mesmo, os predadores encontravam poucas opções de caça. A ameaça representada por predadores à espreita, a fome, o frio e a morte deviam ser uma incômoda companheira para os sapiens, os neandertais, os denisovanos, os hobbits e para o homem da caverna do veado vermelho. Entre os descendentes das populações humanas sobreviventes à explosão do vulcão de Toba, devia haver um grande anseio por segurança e consolação. É provável que essa situação tenha sido catalisadora de um embrionário sentimento sobre o qual se assentou uma espécie de instinto religioso. E na medida em que a comunicação por meio da fala começou a se sofisticar, sapiens e neandertais teriam começado a expressar, ainda que de maneira simplificada, esses sentimentos. Por volta de 70 mil anos antes da Era Comum, época na qual a humanidade atravessava um gargalo evolutivo, teve início o que os cientistas atuais chamam de revolução cognitiva. Essa foi uma época de forte desenvolvimento intelectual, cujo desfecho se daria só por volta de 35 mil anos antes da Era Comum. Foi durante essa revolução cognitiva que surgiram formas inéditas de representação do mundo por meio de manifestações de pensamentos e de sentimentos. Primeiro surgiram ideias, palavras e cânticos, e, na sequência, vieram os desenhos rupestres e cerimônias xamânicas, as quais figuram como a mais antiga manifestação de uma primitiva religiosidade. Com a chegada da revolução cognitiva, os humanos passaram a produzir armas e ferramentas cada vez mais sofisticadas. Lascas de pedras firmemente afixadas na extremidade de resistentes pedaços de paus preparados formavam lanças e outros instrumentos de corte e de perfuração. Essa produção lítica era superior a tudo que já havia sido feito e seu emprego permitia que os humanos alterassem o ambiente à sua volta mais do que qualquer outro ser vivo até então. Com a revolução cognitiva, as técnicas de caça evoluíram na mesma medida. Dessa forma, grandes rebanhos começaram a ser encurralados ou conduzidos em direção a precipícios e armadilhas, permitindo o abate de muitos animais de uma única vez. Foi durante essa época que o Homo sapiens e os neandertais começaram a se destacar na natureza, ascendendo no ecossistema e infligindo significativo impacto no ambiente em que viviam. Além de todas as vantagens competitivas que os seres humanos já haviam acumulado, como o fogo e a confecção de armas, e as novas que estavam sendo incorporadas, como era o caso das novas ferramentas e a comunicação por meio de fala, surgiu uma crescente capacidade de cooperação, que foi parte do despertar intelectual que começava a emergir principalmente entre os sapiens e os neandertais. No caso dos sapiens, essa capacidade de cooperação começou a existir não só entre membros de um mesmo grupo, mas também entre indivíduos de grupos diferentes. Os sapiens levaram essa capacidade de cooperação ao extremo. Se uma região particularmente abundante, povoada por diversos grupos dessa espécie, pudesse alimentar a todos, esses grupos começaram a se entender sobre quem deveria caçar em qual direção, quem deveria liderar ou quem deveria acasalar com quem. A revolução cognitiva permitiu a introdução de mitos, os quais costumavam se relacionar aos feitos realizados pelos deuses ou por poderosos ancestrais. Essas histórias eram contadas por meio de uma insurgente prática xamânica, fazendo com que um grande número de estranhos passassem a acreditar nos mesmos mitos. Ao mesmo tempo que os sapiens aprendiam as vantagens de manter uma mútua cooperação,
o xamanismo se instalava como a mais antiga prática religiosa, na medida em que os mitos iam sendo compartilhados por diversas populações. Eventualmente, essas relações entre grupos vizinhos poderiam evoluir a ponto de se tornarem suficientemente sólidas, de modo que esses grupos distintos pudessem vir a constituir um grupo maior, partilhando de uma mesma linguagem, valores e mitos. Nos tempos de farturas, nos quais diferentes grupos se juntavam para fazer o abate de muitos animais de uma única vez, tal cooperação eventualmente levava à ocorrência de fartas comemorações. Nessas ocasiões, os mitos, as práticas cooperativas, a linguagem, a arte rupestre e a produção de novas ferramentas ganhavam força e se reforçavam mutuamente. Mas embora bandos vizinhos pudessem eventualmente se aproximar e se unirem em tempos de farturas, de maneira geral, esses grupos ainda passavam a maior parte do tempo vivendo em completo isolamento e de forma totalmente independentes entre si. A relação entre esses grupos, não devemos nos enganar, eram bastante esporádicas nos primeiros tempos da Revolução Cognitiva. A Revolução Cognitiva do Homo sapiens foi um processo que levou cerca de 35 mil anos para ser concluída. Durante esse período, a linguagem utilizada por eles era capaz de transmitir informações sobre coisas que não existiam. Apenas os sapiens e os neandertais, em menor escala, falavam sobre coisas que nunca viram, nunca tocaram, nunca cheiraram ou mesmo que sequer existiam. Dessa forma, foi a partir da ocorrência da Revolução Cognitiva que lendas, mitos, deuses e espíritos guardiões das religiões xamânicas puderam aparecer pela primeira vez. Enquanto outras espécies só podiam dizer "Cuidado, lobos!", sapiens e neandertais poderiam dizer "O lobo é o espírito guardião da nossa tribo". E justamente essa capacidade de falar sobre ficções, fofocar sobre o comportamento inadequado do líder da tribo perante as fêmeas mais novas, ou ainda tecer hipóteses sobre o resultado do esforço de uma hipotética caçada, é que define a característica mais singular da linguagem utilizada pelos sapiens e pelos neandertais. Ao longo da Revolução Cognitiva, sapiens e neandertais fizeram surgir novas e abstratas formas de pensar e de comunicar. Como consequência, a produção de objetos líticos se sofisticou e surgiu a cooperação social, a arte rupestre, os primeiros objetos de arte e as bijuterias. A tradição xamânica foi introduzida e as cerimônias fúnebres se sofisticaram. Embora tudo isso acontecesse ao mesmo tempo, uma coisa era a consequência da outra, e todas se fortaleciam mutuamente. Os sapiens haviam partido da África em torno de 150 mil anos antes da Era Comum, dentro de uma primeira onda migratória. Seus descendentes ainda estavam empreendendo novos avanços sobre regiões do planeta onde seus ancestrais nunca haviam estado antes, e sempre eliminando as outras espécies humanas presentes em cada um dos lugares em que chegavam. Por volta de 50 mil anos antes da Era Comum, o encontro entre sapiens e neandertais, as duas espécies humanas mais bem-sucedidas evolucionalmente, ainda eram muito eventuais e se limitavam às regiões do Oriente Médio. O que tudo indica, neandertais e sapiens se equiparavam em termos de produção lítica e capacidade cognitiva, talvez com uma ligeira vantagem nesse último aspecto para os sapiens. Os neandertais, por sua vez, que viviam nas regiões mais frias ao norte, eram mais robustos e mais fortes. Já os sapiens, surgidos nas terras mais quentes ao sul, eram uma espécie capaz de aglutinar uma grande força de cooperação por meio de incontáveis estranhos, de maneira extremamente flexível. Ambas as espécies se encontravam espalhadas sobre uma ampla extensão de terras que ia desde o ocidente da Europa e da África até as regiões orientais da Ásia. As duas espécies habitavam em extensas faixas longitudinais, as quais eram paralelas e que corriam separadas por mares, grandes lagos e altas cadeias montanhosas. Mas logo na sequência de 50 mil anos antes da Era Comum, os sapiens resolveram migrar em direção ao continente europeu, território que já estava sob domínio neandertal há centenas de milênios. O início da marcha dos sapiens em direção à Europa aconteceu há 2000 gerações atrás no tempo, quando ambas as espécies já estavam avançando no desenvolvimento da sua capacidade cognitiva.
e os detalhes desse encontro será tema para um próximo vídeo. Até lá! Então valeu, galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e vamos ver se a gente mantém a frequência de postar alguma coisa pelo menos uma vez por semana, né? Sabe, um pouco mais, um pouco menos. Então é isso, gostou? Curta, comente, deixe seu like, diga mentira pros seus amigos, fala que o vídeo é bom, manda eles curtir também. Valeu, um abraço, até a próxima!